Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 6 desta investigação perspicaz sobre o caso Ozan Heuser e o seu amiguinho Haroldo Galves, né? E para quem está acompanhando a série aí, o caso, né? Foi apresentado aí vários documentos, várias provas e que finalmente a gente acabou aqui descobrindo que Haroldo Galves não foi condenado por pedofilia, não. Ele foi condenado por pornografia infantil e 171, estelionário, né? Estelionatário, 600 vezes. Só foi isso, né? Mas que ao mesmo tempo um blog de um pastor, um tal de Flávio, né? Ele nos trouxe uma nova visão, né? No seu blog também, aonde mostra ali o blog da Ozan Heuser, né? Um tal de e-mail que é aquela coisa, tipo assim, se alguém te caluniar, difamar como pedófilo, vai sofrer processo, né? Enfim, é uma forma do senhor Haroldo ganhar dinheiro em cima das calúnias e difamações que as pessoas poderiam acusá-lo daquilo que ele não foi condenado, né? Enfim, quem acompanhou aí a parte anterior já ficou aí atualizado como funciona o esquema, né? Nessa parte 6, eu encontrei um outro blog. Olha só que interessante, como o caso repercutiu, contendo as mesmas informações da parte 1 daquele site Criacionismo, só que com comentários. Parece que houve ali um debate de ateus com cristãos, né? Sobre o caso da Ozan Heuser e o coleguinha Haroldo Galves. E foi surpreendente como os ateus, naquele exato momento, eles não investigaram todo, né, o assunto, como eu estou fazendo aqui, mas simplesmente que caíram de paraquedas no assunto e saiu logo defendendo o senhor Haroldo Galves e a dona Ozan Heuser. Mas tudo por causa de que essa defesa? Porque Haroldo Galves e a dona Ozan Heuser são ateus, então ateu com ateu vai defender ateu. É a mesma coisa no dia de votação, uma pessoa que se candidata a vereador, corintiano vota em corintiano, palmeirense vota em palmeirense, São Paulino vota em São Paulino, é assim que funciona? Porque se você notar nos comentários que você vai acompanhar no vídeo, é notado claramente que uma cristã, ela vai falar para um ateu, né? Que se um caso acontece dentro de uma instituição religiosa, os ateus vão cair em cima do líder religioso lá que fez algo abominável com a criança, né? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Cristo? Etc. Esse tipo de coisa. Mas quando esses casos de imoralidade sexual acontecem com crianças fora das organizações religiosas ou na vida secular, aí os ateus não têm nada com isso, entendeu? Então eles só utilizam as vítimas para atacar um grupo, um movimento. É a mesma coisa um ateu querer apontar um dedo, mas ele se esquece que tem 3 apontando para ele mesmo. Entendeu o que eu digo? Mas antes da gente iniciar a nossa leitura dos comentários, né? Eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Bem, está aí a página darwinismo.wordpress.com.
A ativista ateia defendeu a inocência de pedófilo. Praticamente esse conteúdo dessa página é o mesmo que a gente viu lá na parte 1, do chamado criacionismo, né? E bem na capa da página, a Bíblia e a ciência contra o darwinismo, né? E praticamente é o mesmo tema aí, ó. Né? E aí, ó, militante ateu defendeu inocência de pedófilo. Tá aí, ó, praticamente igualzinho, tá vendo? Aí, ó. Lembra? Ativista ateia defende inocência de pedófilo. Só que essa aqui não foi no dia 14 de fevereiro de 2011. E a outra também é a mesma coisa, só que criada provavelmente por uma cristã, né? Para falar sobre o assunto. E aí, quando voltamos à página, né, que estamos aqui avaliando os comentários, nota-se claramente, ó lá, militante ateu defendeu inocência de pedófilo. Olha lá, como se sempre acontece, os militantes, é a mesma coisa na página do criacionismo, né? Só que com uma diferença, é que naquela primeira página, nós encontramos ali só o caso em si, né? E nessa página aqui nós encontramos os comentários, que é o que realmente me interessa, né? Vocês analisarem aí o perfil. E olha só o que diz logo de cara aqui, né? Todos os comentários contendo demagogia, insultos, blasfêmias, alegações fora do contexto, Deus em vez de Deus, Deus com minúsculo ou Deus com maiúsculo, Bíblia em vez de Bíblia, que difere aqui pela letra, né? O tamanho da letra, Bíblia com D minúsculo ou Bíblia com D maiúsculo, só links e pura idiotice serão apagados. Se vais comentar, primeiro vê se o que vais dizer tem alguma coisa em comum com o que está sendo discutido. Se não tem, e se não justificares o comentário fora do contexto, então nem des ao trabalho, né? Já foi dito logo de cara. E o primeiro comentário que nós vemos aqui é o seguinte: do Sr. Vitor, no dia 15 de fevereiro de 2011, às 20 horas e 7 minutos. Que coisa! Tiram uma mensagem do contexto e esquecem que todos são inocentes até a segunda prova. Ela está correta. E vocês aí, culpando uma pessoa sem prova, tirando uma mensagem do contexto e ainda usando isso para falar mal de todos os ateus. Lamentável, 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 né? Deve ser um ateu esse Vitor, né? Provavelmente. O Carlos Eduardo, do dia 16 de fevereiro de 2011, às 7 horas e 12 minutos. Concordo com o Vitor. Deve ser um ateu também, né? Ainda que até agora ele já tenha sido condenado, olha só, no momento que a senhora Olsen, é isso? Defendeu o acusado. Ela só estava seguindo os princípios jurídicos do país. O site dessa vez fez besteira, né? Só que ele não sabe, ele foi preso aqui no Brasil, né? Enfim. Alberto Felipe, do dia 16 de fevereiro de 2011, às 13 horas e 59 minutos. Mas vocês acham que se fosse um padre, que na maioria das vezes são homossexuais, que se infiltram nas igrejas, ele iria ter o mesmo apoio? Olha só, hein? O Mats, 16 de fevereiro de 2011, às 18h58. Vai ver as respostas do Roberto no seu blog e vai ver se o site não deu besteira. Tentando encontrar uma brecha, né? O Luciano, no dia 6 de janeiro de 2012, às 18h39. Daqui a pouco, se continuar assim, os imorais, depravados e anormais vão ser nós, os heterossexuais, crentes em Jesus Cristo e que buscam viver honestamente. Então, quer dizer o quê? O Luciano é cristão. O Rodrigo, no dia 3 de outubro de 2012, a 1 hora da manhã e 44 minutos.
Incrível como a presunção da inocência passou a ser condenada no Brasil. Agora o certo é voltarmos à Idade Média, quando o acusado precisa defender-se e não o contrário. Eu não vi absolutamente nada de comprometedor nas postagens dela. Aí ganhou um like, né? Enfim, esse aí deve ser um ateu. É porque ele provavelmente ele não investiga igual eu, no caso, né? Para você conhecer profundamente os dois lados da história, né? O Roberto Cavalcante, no dia 13 de outubro de 2012, às 10h58, diz o seguinte: nada comprometedor quer dizer que é normal, digamos assim, defender a inocência de uma pessoa condenada por crime de pornografia infantil, flagrada com 65 mil fotos de pedofilia, que inclusive é portadora de outros antecedentes criminais. Então isso aí já deve estar ciente que ele também foi condenado por um 171 também, né? 600 vezes, parece. É normal isso para vocês, ateus? Por que, então, quando aparece na mídia um padre ou um pastor pedófilo, vocês não invocam estes mesmos jargões de Idade Média e presunção de inocência na sua defesa? Hipocrisia pouca é bobagem desses ateus. Tá vendo a jogada? Estão percebendo a ideia aí? O Rodrigo parece que respondeu aí, né? Dia 4 de outubro de 2012, às 15h07. Meu comentário foi baseado tão somente no artigo acima, sendo que me privei de outras informações sobre o caso, o que provavelmente foi um erro da minha parte. No entanto, no aspecto da culpa pelo crime, meu posicionamento não tem nenhum problema. Não sou do tipo que condena um padre só por ser padre. Você quer generalizar todos os ateus em mim. Se tem uma coisa pela qual tenho um repúdio extremo, é a hipocrisia. Atualmente vê-se uma campanha "não vote em religiosos". Porém, alguns ateus se ofendem quando outros fazem "não votem em ateus". Isto é um absurdo. Como você pode fazer uma campanha contra a religiosa e quer lhe assegurando o direito deles não terem uma recíproca? Um absurdo descabido, típico de minorias que se sentem oprimidas por qualquer coisa. Então, tente não me encarar como, entre aspas, o ateu, personificando em mim a sua figura odiada. Eu comentei para defender o ponto de vista de Ozan, sendo ela está no livre direito dela de apoiar quem ela quiser. Ressalto que defendi a Ozan no direito da expressão dela, não o do Haroldo. Estão entendendo mais ou menos aí? Então é um cara que não pegou todas as informações, todas as peças do quebra-cabeça e identificou ela como cúmplice de tudo isso aí. Sendo que foi postado nesses blogs aí, né, o print do Orkut, onde a Heuser confessa que não, ele não é inocente, tal, mas a Heuser não é policial, não é juiz, né, enfim, o cara foi condenado por pornografia infantil e 171 estelionatário, né? Então, o que dá a entender aqui também, o que dá a entender é assim, de leve, é porque a Ozan e o Haroldo são ateus militantes, então o cara, no caso aqui o Rodrigo, como ele é ateu, ele vai defender o ateu. Então se tornou-se também uma religião, né? Então será que o Rodrigo também é cúmplice também daquilo que o Haroldo fez? Tá defendendo, sabe que é errado. Vamos continuar aqui, né? Aqui estamos dessa forma, né? Rodrigo, dia 4 de outubro de 2012, às 15h33. Percebi que no final do meu comentário deu margem para o equívoco. Eu defendi sim o Haroldo no primeiro comentário, baseando nas constatações feitas nessa postagem, através da postagem citada.
como explanei no primeiro parágrafo do comentário anterior. Porém, refletindo um pouco, decidi que não seria adequado entrar no mérito do Haroldo, já que o seu problema é com a Ousane Roberto. Lembra desse nome? Ousane e Roberto. Roberto Flávio Cavalcante, se não me engano, é um advogado, né? Que faz questão de atacá-la a qualquer custo. Por que o senhor não vai atrás das 110 celebridades que assinaram uma carta aberta ao STF pedindo a garantia da presunção da inocência aos mensaleiros em apoio ao Dirceu? Estamos falando de um caso proporcional e ao aqui discutido. Você não vai, pois o seu desejo não é de defender uma verdade, entre aspas, ou justiça. Seu desejo é tão somente atacar a Ousane, ou a Asa, né? Como o nome dela é sueco, né? Então tem um ozinho aqui em cima do A, aí fica Ousane Hauser, né? Então um ateu aqui, até o momento, defendendo outro ateu. Não importa se o cara praticou lá pornografia infantil, né? Entendeu? É o que dá a entender aqui, né? Mas temos que pegar o contexto para saber aqui a real ideia, né? Roberto Cavalcante, 8 de outubro de 2012, às 18h56. Não, Rodrigo, tá muito enganado. Embora sacanear, não atacar, a Ousane seja até divertido. Eu já me diverti muito com isso na época em que ela transitava pelo Orkut. A minha intenção nunca foi desmoralizá-la enquanto pessoa, até porque não precisa, pois ela mesma se desmoraliza com suas campanhas sem idoneidade. A minha intenção é desmoralizar o movimento ateu como um todo, que coloca uma pessoa dessas em posição de liderança. A sua líder ainda teve a cara de pau de colocar várias mentiras no blog dela em defesa do pedófilo. Por quê? Só porque era ateu e amigo dela. Você defenderia um pedófilo só por ser ateu e amigo seu? Nossa, já botou nas costas do ateu, né? Cúmplice. Né? Vamos ver aqui o que deu aqui, né? Vocês ateus gostam de criticar os líderes da igreja, expondo-os à execução com seus escândalos de pedofilia, mas exibem uma postura hipócrita ao defenderem pedófilos condenados. Rapaz do céu. A Lidiane se intrometeu no dia 13 de 10 de 2012, às 4h06. Generalização não é bom em nenhum caso. É verdade. Existem ateus e ateus, assim como há cristãos e cristãos. Você gostaria que eu dissesse vocês cristãos quando fosse comentar sobre um erro de um cristão? Acho que não. Eu não gosto de nenhuma religião, principalmente a cristã, mas eu não acho que cristãos são todos iguais. Admiro alguns cristãos e abomino outros. Da mesma forma, admiro alguns ateus e abomino outros. Porque o que eu admiro é a bondade, humildade e a tolerância do ser humano, independente da religião dele. Essa mulher já foi uma pessoa já de mente aberta, né? Uma pessoa neutra, no caso. A culpa é do ser humano, independente da religião, se ele é ou não é. E não devemos, de forma alguma, generalizar, né? Claro. Adalberto Felipe, dia 14 de 10 de 2012, à 00h11. Lidiane, generalização não é bom em nenhum caso. Não tem ninguém generalizando aqui. Você gostaria que eu dissesse vocês cristãos quando fosse comentar sobre o erro de um cristão? Mas o que vocês mais fazem? Vide o tanto de sites ateus que nos comparam a cristãos, como Edir Macedo, se bem que ele foi muito elogiado pelos ateus depois que ele falou que é a favor do aborto. Xiii! Eu não gosto de nenhuma religião,
principalmente a cristã. Por quê? Admiro alguns cristãos e abomino outros, da mesma forma que admiro alguns ateus e abomino outros. Quais cristãos e ateus você abomina e admira? Porque o que eu admiro é a bondade, humildade, a tolerância do ser humano, independente da religião dele. Como você sabe que esses valores são bons? A Lidiane respondeu. No dia 14/10/2012, às 2h03. Vocês, ateus, aqui ó, de novo, ela tá meio que generalizando, né? Ou ela poderia colocar você. Gostam de criticar os líderes da igreja, expondo-os à execução com seus escândalos de pedofilia, mas não exibe uma postura hipócrita ao defender os pedófilos condenados. Como sempre acontece, os militantes ateus só se importam com a pedofilia quando esta é feita por homossexuais dentro das igrejas. Isto é generalização. Ah, entendi. Entenderam agora? Então, os ateus, eles só se preocupam se os escândalos acontecerem dentro das igrejas, com a liderança. Aí os ateus caem em cima. Mas que, na verdade, eles estão se lixando para as vítimas estupradas ou as que foram vítimas de pedofilia. Os ateus, esses alguns, né? Eles utilizam a vítima, mas eles estão cagando para a vítima. A verdade é essa. Então os ateus, sim, eles generalizam. Correto? Sou ateia. Olha, pensei que ela era cristã, em que se comentarem. Olha, sou ateia e totalmente contra a pedofilia. E conheço vários outros ateus que são. Não estou aqui para te explicar por que eu não gosto do cristianismo, sobre valores, e tampouco para citar nomes de pessoas que eu gosto e desgosto. Estou só para te pedir que não julgue todos os ateus como os farinha do mesmo saco, porque você não conhece todos eles. Para falar a verdade, eu raramente critico alguma pessoa tirando base na religião dela. Geralmente eu falo o nome da pessoa, entendeu? Quando eu vou falar de alguma religião específica, eu prefiro dizer alguns, exemplo, alguns cristãos, e ganho um like. Cássia Carvalho, 16 de fevereiro de 2012, às 23h56. Quer dizer que porque alguém ateu por aí defendeu a suposta inocência de alguém que por fim foi condenado, agora você já parte para a generalização. Ateus em geral gostam de defender a pedofilia, desde que não haja por parte de padres da Igreja Católica. No mínimo, incoerência argumentativa da sua parte. Não interessa qual seja o espaço, religioso ou não, onde esses tipos de escândalos acontecem. Pedofilia vai ser sempre criticada. Eu nunca vi um grupo de ateus defendendo pedofilia, mas já vi muito padre ser perdoado pela igreja pela mesma razão. Isso sim é hipocrisia pura. E mais, não tem um líder ateu a seguir. Nietzsche, talvez. Ateísmo não é uma religião na qual você possa dizer que se o líder errou, então os fiéis ao líder estão errados também. Só para acrescentar aqui esse comentário de ateu aqui, ateu também é crente, tá? Porque ele acredita em cálculos, em valores, em possibilidades e probabilidades. Ele acredita na ciência, nos cientistas ateus. Lembrando que no meio da ciência existem também cientistas ateus e também existem cientistas cristãos. E a teoria que os ateus criam, né, nem sempre é apoiada por outros cientistas ateus. E nem aquilo que apoia. Entendeu? Então, no meio da ciência, não existe um denominador comum de concordância, né? Há sempre uma discórdia. Porque
Se você pega um cientista que acredita na evolução, vai ter outro que acredita no criacionismo, né? E eu provo isso. Então deu para se notar, baseado nos comentários dos cristãos e dos ateus, o que se cumpriu nesse primeiro blog, quando eu comecei aqui a investigação, que dizia o quê? Como sempre acontece, os militantes ateus, não é todos, né? Só se importam com a pedofilia quando esta é praticada por homossexuais dentro das igrejas. Quando os mesmos homossexuais abusam crianças fora das igrejas, então os militantes ateus já não têm problemas com isso. Por isso que é desde o princípio que se viu de toda a indignação contra os abusos a crianças católicas por parte de padres homossexuais era uma fachada. Os militantes não se preocupam com as crianças. Eles as usam como forma de atacar o cristianismo. Tá vendo? Ozan Heuser, ativista ateia que está envolvida nos principais movimentos do ateísmo e secularismo, em movimento com a UNA, a Liga Humanista Secular, a ateia, entre outros, em 2009 foi desmascarada aqui por ter se amaziado com um pedófilo, mas até ali não havia sido formalmente condenado, e por ter simulado ser luterana para seu marido como veterinário, conforme reportagem da Veja. Essa revista Veja será realmente que publicou esse caso aí do ateu, do maníaco da internet? Não sei, né? Se você que estiver assistindo nesse vídeo, nesse canal, se você tiver acesso à revista Veja, se você tiver algum PDF contendo esta reportagem do maníaco da internet, por gentileza, eu vou pedir para você colocar nos comentários aí o link para poder ser baixado, né? Enfim, para poder fazer um vídeo realmente, né?